Bom, hoje eu queria comentar a inoperância do governo federal, para não dizer também a incompetência e a leniência deles para com o crime organizado, mas também colocar os pingos nos is, dar a César o que é de César. E a culpa de tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro, uma boa parte dela a gente poderia dividir entre a Suprema Corte brasileira e o governo do presidente Lula. Sim, a Suprema Corte todo mundo já sabe, né? O senhor Edson Fachin, em plena pandemia, simplesmente proibiu que a polícia pudesse entrar nas favelas e nem sobrevoar de helicóptero, reeditando aquela velha prática, aquela velha política do Leonel Brizola nos anos 80, que fez explodir as facções em várias favelas no Rio de Janeiro. O outro lado é o lado do governo federal, que, como a gente sabe, tem uma simbiose, né? Tem alguma espécie de ligação com o crime organizado, sim. E eu cito aqui apenas dois exemplos. O então ministro da Justiça, Flávio Dino, que entrou no Complexo do Alemão sem escolta nenhuma e ele foi lá ovacionado. A outra foi em São Paulo, em uma favela que eu não me recordo o nome, onde o presidente Lula fez um discurso lá no palanque, aonde estava lá uma líder comunitária, que era irmã de um grande líder do PCC, e essa reunião, para acontecer nessa favela do Moinho, eles tiveram que pedir autorização ao crime organizado. Ou seja, existe de fato uma leniência entre esses dois entes, o governo e o crime organizado. Bom, até aí eu acho que não é novidade para ninguém. Em relação ao que aconteceu no Rio de Janeiro há 3 dias atrás, e que a população está aplaudindo de pé, quase 70% da população do Rio de Janeiro aprova, e se você fizesse uma pesquisa nacional que não foi feita, os números seriam muito semelhantes. A gente viu que realmente essa operação, muita gente está dizendo que ela foi feita pelo Cláudio Castro, porque ele estava de olho na eleição para o Senado, etc e tal. Bem, eu nem vou descartar tanto essa possibilidade, mas esse não foi o ponto. O ponto é que essa operação não saiu da cabeça do governador, certo? Ela foi autorizada pela Justiça após inquérito na Polícia Civil, sob supervisão do Ministério Público. Acreditem. E, além disso, teve quebra de sigilo telefônico e fiscal que revelaram, de fato, a existência de práticas de tortura, punições contra moradores, certo? E um verdadeiro esquema hierárquico fortemente armado. Inclusive, tinham vídeos, a Justiça conseguiu ter acesso a vídeos onde um corpo de um homem era arrastado por um carro dentro da favela. Em outro vídeo, uma senhora negra estava dentro, submersa em um tonel de gelo. Mas, evidentemente, que a esquerda não está nem aí para isso, porque precisa dos votos e talvez até da grana que o narcotráfico produz para as suas campanhas políticas, como a gente viu aí, o El Pollo Carvajal denunciando tudo. Bom, aí, evidentemente, que quando você tem um Estado dentro de um Estado, você tem que tomar providências e o Lula não tomou. A Constituição brasileira simplesmente veda a existência de uma força militar irregular em território nacional, o que evidentemente constitui uma violação da soberania nacional, e isso a gente vê todo dia e o governo não faz absolutamente nada. Lula é responsável, ele deveria sofrer o impeachment por crime de responsabilidade. É disso que se trata. Mas será que vão conseguir fazer isso? Eu acho difícil, porque hoje o Brasil é governado por um consórcio que, inclusive, quem manda no governo federal é a própria Justiça através do STF. Enfim, Lula viu que perdeu, a narrativa dele foi derrotada pela realidade, ele que fica passando a mão na cabeça de bandido, o PT que gosta de dizer que são vítimas da sociedade, e eles viram que esse discurso não está colando mais. Lula tentou mudar no meio do caminho, mas não tem nenhum otário para ficar acreditando nessa conversa fiada dele. Enfim,
Lula sim deveria ser responsabilizado, deveria perder o cargo. Temos a faca e o queijo na mão. Vamos ver o que é que a oposição vai fazer em relação a isso. No mínimo, deveriam pedir o impeachment. Se vai dar certo, se não vai dar certo, são outros 500. Mas que deveriam fazer o seu trabalho, isso eu acho que deveriam.